Então, boa noite a todos. Muito bem-vindos ao Encontro com o Evangelho. E nessa noite, então, nosso último encontro deste ano, não é? Porque próxima semana já estaremos no ano novo. Vamos nos unindo num só coração, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos neste ano de realizarmos esse encontro virtual, agradecendo que existe uma tecnologia capaz de nos aproximar, fazendo com que nos sintamos mais próximos, mais acolhidos. E assim, com esse sentimento de gratidão, vamos nos conectando, não é, com Deus. Esse Pai que Jesus nos ensinou, um Pai tão amoroso, que quer o nosso bem, que nos proporciona tudo o que nós precisamos. Que na noite de hoje nós tenhamos o fortalecimento, o equilíbrio e a lucidez para compreendermos os ensinamentos de Jesus. Que tenhamos essa coragem de sairmos dessa posição contemplativa da vida de Jesus, do Evangelho, e realmente vivenciarmos, deixarmos que esses ensinamentos realmente se entranhem em nós, pois é vivendo o Evangelho é que seremos felizes, é sentindo essa energia e a força desses ensinamentos é que nos impulsionamos a crescer, a, a continuar caminhando, a levantar toda vez que for possível. Então, hoje, aqui, nós temos a certeza absoluta de que, em conjunto, todos nós estamos amparados pela equipe espiritual comandada pelo nosso querido João José de Oliveira, o dirigente espiritual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade, a quem carinhosamente chamamos de Pai João, porque nos trata como um pai, nos abraçando com tanto amor, com tanto carinho, olhando as nossas necessidades, fazendo de tudo, rogando a Jesus que possa chegar a cada lar, levando a cada um de nós aquilo que precisamos. A nossa gratidão ao nosso querido Pai João, ao nosso mentor individual, e assim abrindo os nossos corações, sentindo o carinho que esses amigos nos envolve nesse encontro. Vamos mentalizando, então, como se todos nós estivéssemos no salão principal da nossa querida casa espírita, recebendo essa chuva de bênçãos, rogando a Jesus que derrame a sua luz sobre o Mário, para que ele possa passar as suas reflexões para hoje e que nós tenhamos essa lucidez, como já foi dito, de compreendermos esses ensinamentos e permanecermos envoltos nessa vibração e nesse estado de harmonia. E em nome de Deus, de Santíssima, nós vamos iniciando a reunião desta noite. E assim seja. Boa noite. Escolhi um tema porque essa época do ano, as confraternizações, algumas pessoas sempre ficam assim, né? Quem poderia fazer uma prece? Quem poderia fazer uma oração? E é um jogo de empurra-empurra, né? Então, intuí assim uma forma de falar um pouco de prece, de oração. Eu lembro que a Val queria saber mais sobre isso e ela não está aqui hoje. Quando eu desenvolvia o tema, eu pensava muito nela, né?
Mas é um tema que Kardec aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 27, os itens de 9 a 11. Mas a gente vai misturar um pouco de Pedro, que tem uma vivência muito boa, sobre oração, sobre prece. Vamos misturar um pouco de Jacó e vamos arrematar com Jesus e um versículozinho de Paulo. Porque acho que vai ficar bem claro a prece, a oração e como nós podemos aproveitar isso em nosso benefício. Então, para entender se a prece, se a oração tem algum benefício, é preciso ter uma explicação lógica, é preciso ter uma explicação que faça sentido. Então, Kardec, na parte científica da doutrina, ele raciocinou assim: para o som se propagar, é preciso existir o ar. E a ciência mais moderna, né, ela prova que no vácuo não há propagação do som. Então, sem o ar, não tem som, a propagação dele. E os espíritos revelam, e Kardec conclui, que sem o fluido do ambiente que habitamos, não haveria condições do pensamento agir, da prece, da vibração, da oração agir. Então, assim como o som precisa do ar, a prece, a vibração, a oração precisam do fluido. E nesse imenso fluido, que é o fluido cósmico, que Deus sustenta por toda a eternidade, é onde todos os pensamentos atravessam sem que percebamos, né? Como o telefone celular, que precisa das torres de transmissão, ou de dados que vão até o satélite e voltam, o pensamento se propaga através do fluido. E nós, por sintonia, vamos nos ajustar num pensamento bom ou ruim, conforme seja a nossa vontade. Então, toda prece chega ao seu destino, como fosse uma ligação de celular. Quero ligar para uma pessoa, eu teclo o número dessa pessoa, digito o número dessa pessoa. Na prece é a mesma coisa. Tanto faz se ela está encarnada, tanto faz se ela está desencarnada. Então, toda prece é aproveitada e toda prece, revelam os espíritos, chegam até Deus. Às vezes a prece não é atendida, porque há alguma lição que a vida está cobrando de alguém, e enquanto não se aprender essa lição, aquele mal não cessa. Então, imagine uma pessoa que faz abusos alimentares, do álcool, sei lá, abusos. Elas prejudicam o corpo. E ao prejudicar o corpo, elas vão ter que reparar isso de alguma forma. Vem a dor, vem o sofrimento. A dor e o sofrimento chegam para mostrar para essa pessoa o quanto de abuso ela cometeu para sofrer daquela enfermidade. Então, hoje em dia é muito mais divulgado, né, alimentos e bebidas e tudo, que podem fazer bem, que podem fazer mal. Insistir naquilo que faz mal, haverá uma deficiência física em algum momento, a dor, o sofrimento. E essa dor e esse sofrimento é o período de estudo que vamos fazer para dizer: não deveria ter abusado disso, não deveria ter abusado daquilo. Assim explica Kardec. Mas uma prece feita com muita vontade de querer ajudar, de querer atingir um objetivo, ela vai ser mais atendida conforme maior for a vontade de quem está emitindo. Diz o Divaldo, também revelação dos Espíritos para ele, que a prece de uma mãe, para dar uma dimensão de força, de poder, de força da oração, a prece de uma mãe, quando chega no céu,
não abre porta, ela derruba as portas de tanta força que uma mãe coloca através da sua vontade naquela prece, naquele pedido, naquela vibração. Então, a vontade é o componente mais importante, assim como a sinceridade. Não a hipocrisia, mas a sinceridade e a simplicidade do amor para se cumprir aquela prece, aquela oração. Então, esse é um ensinamento mais teórico, porque com Pedro nós vamos iniciar uma lição de uma vivência que ele teve. Pedro, como todos os hebreus, judeus nos dias de hoje, né? Eles tinham lições, enquanto crianças, que o pai contava, a mãe contava, os avós contavam, os tios contavam para as crianças. Que lições? Eles contavam desde o início dos hebreus com Abraão, depois com Isaac, filho de Abraão, depois com Jacó, que é a personagem dos 3 pais dos hebreus, do judaísmo, que nós vamos centrar hoje. E Pedro, quando ouvia essas histórias, ele ficava fascinado, porque corria uma informação de que em Sicar, uma cidade próxima da Galileia, existia um poço com o nome de Poço de Jacó. Então, Pedro tinha uma ligação muito forte, uma vontade imensa de conhecer esse poço, pelas histórias que ele ouvia. Então, coincidiu, já adulto, já como apóstolo, como discípulo de Jesus, que uma caravana sairia da sua cidade em direção a Sicar para conhecerem o Poço de Jacó e algumas pessoas terem outros compromissos. Só que o Poço de Jacó fica, ou ficava, na cidade de Sicar, que ficava, ou fica, não sei se ainda existe essa cidade, na Samária. E nós sabemos, a Kátia comentou na semana passada, mas nós sabemos que havia uma rivalidade, uma disputa entre samaritanos e entre os hebreus. Então, os hebreus não eram bem-vindos na cidade. Mas o poço ficava nos arredores da cidade e os samaritanos permitiam que os hebreus fossem até ali. E a caravana chegou até o poço de Jacó, até Sicar. Pedro e alguns companheiros, nenhum apóstolo, apenas ele, foram até o poço, e Pedro, que tinha sensibilidade mediúnica, são várias as citações que nós vamos encontrar, né, referente à mediunidade de Pedro, ele sentiu um fluxo, uma energia muito gostosa, muito diferente no entorno daquele poço de Jacó. E ele falou, nossa, que lugar maravilhoso. E provou da água. Quando ele provou da água do poço, ele falou, é intraduzível. Não dá para explicar como ela penetra dentro do corpo e não é só a sede que ela satisfaz. Ele se sentiu meio que transportado ao beber aquela água. A água fluidificada nós já sabemos, quando estudamos nas escolas espíritas, a grande importância da água fluidificada. Então, ali, Pedro estava bebendo uma água que devia ser magnetizada por alguém. E ele ficou mais curioso. Saiu dali, mas não podia entrar na cidade pela rivalidade de samaritanos e hebreus. Mas ele viu uma venda simples. Entrou, já era noite, conheceu o dono, era um senhor idoso, grego, que estava ali há muitos anos. E Pedro perguntou a ele sobre o poço. E aquele comerciante grego começou a falar maravilhas que Pedro flutuava nas nuvens de ouvir. Ele disse, olha,
Algumas pessoas que já passaram por aqui contam que viram um anjo aqui, abençoando este poço. Outras pessoas contam que foram curadas ao beber da água desse poço. Outras pessoas, só de se aproximar do poço, dizem que foram curadas. E Pedro foi ficando fascinado. E o senhor grego contando as histórias que ele ouvia dos visitantes no poço. Mais ou menos nos dias de hoje, como ir a Fátima, a Aparecida, a Medjugorje, e ouvir daqueles fiéis as coisas que eles contam. Não são milagres, mas nós sabemos que nós buscamos a cura ou nós buscamos a enfermidade. Então, Pedro estava muito contente. E ali ele viu uma vegetação que ele não conhecia. Em hebreu tem um nome que eu confesso que eu não guardo, é muito difícil, mas que nós conhecemos aqui como arruda. Aquele verdinho bem pequenininho, que tem um cheiro forte. Ele viu aquilo e falou, nossa, que vegetação é essa? E o senhor grego disse, olha, isso é arruda. Se você macerar a arruda com a água do poço e beber, eu não estou dizendo para fazerem isso, hein? Estou dizendo que aconteceu há quase 2000 anos atrás com Pedro. Porque o Espiritismo não recomenda nada que não seja médicos. Então, ele macerou, pôs a água do poço, conta o senhor grego, né, que as pessoas faziam. E as pessoas se curavam. Ele falou, isso cura cansaço, quem está exausto, nervoso, quem tem vistas cansadas. Isso acionou um alarme em Pedro, porque aquele senhor grego não sabia, mas Pedro tinha as vistas cansadas. E aí Pedro, no dia seguinte, imediatamente baixou no poço, comprou as arrudas lá do senhor grego, macerou, pôs a água e tinha o compromisso de todo dia pingar nos olhos uma gotinha daquela solução. Não estou recomendando, estou contando um fato acontecido. E Pedro tinha tanta confiança, tanta certeza, tanta fé naquele procedimento, que ele de vez em quando bebia um pouco também daquela água com a arruda macerada. E ficaram alguns dias ali naquela cidade, e todos os dias ele fazia esse procedimento. Até que no último dia, ele acordou, como sempre acordava, ao mesmo horário, pingou, e ao pingar, nesse dia foi diferente, ele sentiu uma sonolência, parecia acordado, parecia dormindo. É o que nós estudamos nas escolas espíritas como transe, como sonambulismo, como mediunidade. E naquele torpor que ele estava, entre acordado e entre dormindo, ele viu um ancião se aproximando. E aquele ancião chegou bem perto e disse a ele, Pedro, tua fé te curou. Eu sou Jacó. Eu fico nesse poço direto. E vou te pedir um favor. Nas suas preces, olha o motivo da discussão de hoje, do comentário de hoje. Vou te pedir para que nas suas preces rogue a Deus que mantenha essa atividade para consolarmos e ajudarmos tantas pessoas que estão em desespero, que estão enfermas, com dores as mais variadas. Eu preciso que você faça preces para manter isso. Rogue a Deus, o nosso Pai Criador. E naquele torpor,
foi passando e Pedro despertou. E no quarto ele dividia com mais 2 ou 3 amigos. E ele perguntou: vocês viram esse senhor que veio até aqui? E os amigos: Pedro, você estava dormindo profundamente. Do que você está falando? Você deve ter sonhado alguma coisa. Pedro compreendeu que era melhor não falar mais nada, porque ele já tinha algum conhecimento da convivência com Jesus no apostolado dele. E aqueles 3 amigos eram pessoas simples como ele, mas tão distante das verdades que Jesus trazia, que ele falou: não saberei agir como mestre, não vou saber explicar. Então, calou-se. E a caravana retornou. Eles ficavam muito em Betsaida, ali na região da Galileia, e retornaram. No dia seguinte que ele chegou, tinha uma reunião com Jesus. E Pedro estava agitado de vontade de encontrar Jesus e perguntar para Jesus sobre a prece, sobre a oração. Ele não se continha. Coisas que nós já vivemos, né? Situações de empolgação, de querer fazer uma coisa, está para acontecer, está para fazer, e a ansiedade vai nos envolvendo. Assim estava Pedro, bastante ansioso. E chegou finalmente a reunião, um encontro com Jesus dos 12 apóstolos. Jesus já notava de longe a ansiedade de Pedro. Não lembro quem fez a prece inicial. Pedro mal acompanhou a prece inicial. Claro que Jesus sentia a vibração que Pedro emanava. Mal terminou a prece inicial, Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, o que o senhor pode me falar sobre a prece? Como se Jesus não soubesse que ele fosse perguntar isso. Jesus acalma assim aquele agito de Pedro e fica aquele ambiente sereno e começa a falar pausadamente. Se toda reunião entre os homens começasse com uma prece, todas as reuniões seriam mais proveitosas. Então, Jesus já dá uma receita. Sempre, nas nossas reuniões, uma prece. Ah, mas quem vai chegar aqui em casa não gosta de prece. Faça antes que ele chegue. Prepare o seu ambiente do lar. Receba com amor, com alegria, porque a prece, diz Jesus, regula as emoções. Então, se a pessoa chegar envolvida com alguma preocupação, algum receio, alguma perturbação, ela entrará no teu lar e já será envolvida por essa regulagem na sua emoção. Ela já vai ter um amortecimento, assim explica Jesus. Mas a prece, Pedro, também é para agradecermos a Deus. Por exemplo, ao acordar, ao se alimentar, ao conviver com seus entes queridos, ao conviver com os seus amigos. A prece pode ser um agradecimento a Deus por tantas coisas que possuímos e só damos valor quando a perdemos. Como a liberdade faz falta, né? Ir e vir. Éramos tão mecânicos no ir e vir, vou para cá, vou para lá. Agora veio um freio mostrar quanto vale a liberdade que Deus nos dá. E quanto se aproveita dessa liberdade? Que lugares se vai? Bons, ruins? É para refletir.
E Jesus diz a Pedro, a oração também, Pedro, é para pedir orientação. Imagine que você está numa situação difícil e você não sabe a solução. Imagine que alguém quebre a sua janela e é uma semana de feriado. Como é que você vai dormir com a janela quebrada? E se chover? Como é que você resolve? Diz Jesus, a prece. Ela vai te acalmar e vai clarear as suas ideias. E você vai resolver. Sempre terá alguém que conhece alguém ou que vai chegar no outrem, mas que vai resolver. Você está procurando a solução. A reclamação, você está se distanciando da solução. Porque reclamar é clamar duas vezes. A janela quebrou, quebra outra. Isso é o reclamar. O clamar, o orar, é buscar a paz, como diz Jesus, para encontrar a solução. Mas toda prece precisa ser feita com humildade. E quando a prece for com humildade, diz Jesus, os anjos se aproximam. Nós espíritas sabemos que são os espíritos, os mensageiros auxiliares no plano espiritual superior de Jesus, que vêm nos socorrer. Pensou, já vem, com humildade e em verdade. Agora, a prece não pode ser feita, diz Jesus, com fanatismo. As preces com fanatismo nós sabemos, né? São palavras jogadas. Eu tenho que todo dia, a essa hora, fazer. Não, ela precisa ser verdadeira. Uma das preces mais verdadeiras que a doutrina espírita ensina é a prece do Zé, que todo dia entrava na igreja, olhava para Jesus e falava, oi, Jesus, eu sou o Zé. E ia embora. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Dias, semanas, meses, anos. Um dia, ele desencarnou. Jesus veio recebê-lo. Oi, Zé, eu sou Jesus. Era uma prece verdadeira, ele estava naquela frase curtíssima, dizendo o quanto ele tinha Jesus dentro de si. Então, não são palavras bonitas, decoradas, preces longas. Não, diz Jesus, sem exageros, sem lamentos, sem sentido. Você pode ter um lamento. Imagine que você foi traído, foi passado para trás. É um lamento. Senhor, tire isso da minha mente, do meu coração, me alivie. É um lamento. E sem hipocrisia. Você não gosta da pessoa, a pessoa adoece, e você, Senhor, eu peço por aquela pessoa. Isso chama-se hipocrisia. Primeiro se reconcilie com ela, disse Jesus. Depois faça a oração. Então a oração, ela avança por campos que Jesus indica. Sempre a oração tem que ter o tom do perdoar e do amar. Sempre. Se você tem diferenças com uma pessoa, antes de orar por ela, é preciso se reconciliar com ela. É preciso amá-la e perdoá-la na sua oração. Senão ela não tem valor, não tem preço. E a prece chega no plano espiritual. Acho que o livro mais simplesinho que todos podem ler é o livro da Patrícia, Violetas na Janela, que a mãe orando plasmava as violetas na janela
para Patrícia, lá no plano espiritual onde ela estava. Então, a prece tem esse alcance, tem esse poder, desde que verdadeira, desde que sincera. Jesus diz mais, diz a Pedro, quem ora em verdade, Pedro, emite luz. E quem emite luz ajuda Deus a diminuir as trevas. Olha que trabalho lindo que todos podemos fazer para Deus. Multiplicar a luz, a paz, a harmonia, o amor. Enquanto Jesus terminava as explicações, Pedro buscou na memória o pedido de Jacó para orar, para Deus manter aquele poço e manter a atividade para Jacó trabalhar. Jacó queria doar o magnetismo dele naquele poço. Então Jacó dava o passe naquele poço, no entorno, na água, nas pedras, na vegetação no entorno. E Pedro falou, agora eu entendo o pedido de Jacó. Jesus explicou também. Pedro precisa de ajuda. Jacó precisa de ajuda para manter aquela bênção e ajudar crentes e não crentes em Deus ou em Jesus. Não importa, são humanos, todos criados pelo mesmo Deus. Esse era o objetivo de Jacó. E Pedro só foi entender o pedido de Jacó quando Jesus explicou. Então, todos nós precisamos uns dos outros. E eu fui buscar isso lá em Paulo, na Epístola aos Romanos, o capítulo 15 e o versículo 30. Paulo diz assim, o finalzinho, porque é um versículo bastante grande. Lutem comigo. Olha que simplicidade de Paulo. Lutem comigo. Nas orações que fazeis a Deus, peçam por mim. Para que eu não fraqueje, que eu não tropece, que eu não caia. E aqui, com os nossos corações abertos, eu só posso dizer uma coisa. O mundo nos dias de hoje está muito envolto em uma parte que emite luz e uma parte que emite trevas. Nós, sozinhos, teremos muita dificuldade para andar por esses caminhos. Seremos presas fáceis, porque se Jacó pediu ajuda a Pedro, se Paulo pede ajuda a nós para orarmos por ele, para ele não falhar. E nós? Do que precisamos? Nós precisamos do céu, onde o plano espiritual nos socorre, onde o plano material nos socorre. Estamos adaptando, através desses encontros do Evangelho, uma forma de socorrermos uns aos outros nessa grande doação que fazemos de uns para os outros. Porque sem a ajuda do self, nossa, uns com os outros, dos nossos mentores, do mentor da casa, dos bons espíritos que trabalham na casa, de Jesus, de Maria, estaríamos perdidos. O mundo passa por uma turbulência que vai ser concluída, nós já sabemos, mas se não nos apoiarmos uns nos outros e todos em Jesus, poderemos ser arrastados, como muitas pessoas estão sendo. O suicídio está em níveis elevadíssimos. A depressão nem se fala. Os lares em desajustes se multiplicam. A violência doméstica está estarrecedora, com toda a lei, com todo o controle. Então nós precisamos ajudar, cuidando de nós, cuidando cada um de si e uns dos outros, nós todos. Eu preciso de vocês.
Eu preciso do self. Eu preciso de todos. Eu preciso de Jesus. Tenhamos esse novo pensar e que passemos a praticar já, a partir de hoje. Coloque alguma coisa importante na sua oração. Ajude a projetar a luz. Nós vamos ganhar. O emissor, diz Jesus, já recebe a visita dos anjos, que o Espiritismo chama de bons espíritos. Então, escolhamos o bom caminho. Não é fácil. A tribulação da vida, a agitação e tudo. Mas sempre encontraremos ali 5 minutinhos, 3 minutinhos, para uma prece sincera e verdadeira, como orientou Jesus a Pedro e, consequentemente, a todos nós. Tenham uma boa passagem de ano e um excelente 2021. Se tiverem alguma pergunta, nós estamos ao dispor. Mônica, Nenhuma pergunta? segue o andor. Então, nós só temos a agradecer, não é? Todo o acolhimento dessa espiritualidade amiga, agradecer a oportunidade que nós temos de vivenciarmos na doutrina espírita essa certeza de que nós não estamos sozinhos. E, e graças a Deus nós já sentimos essa necessidade, não é? De estarmos com Jesus, como o Mário disse, nós precisamos de Jesus, precisamos do self, precisamos do amparo de um do outro. E é assim, juntos, não é? Que a gente tem ouvido tanto falar, juntos somos mais fortes, e é a grande verdade. Esse apoio, e nós estamos aqui, um passando para o outro, é tão importante, e que a gente não se sente só, né? Nós, alguns têm a sensibilidade de sentir a presença dos benfeitores amigos, de sentir, não é, aquela harmonia, e aquele que não tem, olhando para a cara um do outro, dá essa força de ver, puxa, eu posso contar com o Wagner, eu posso contar com o Ulisses, não é? Com todos que estão aqui, porque somos a grande família do céu. Então, esse encontro com Jesus proporciona para cada um de nós, nesses momentos pequenos de reflexão, e hoje de corroborar, né, esse ensinamento de quanto é importante a gente parar 3 minutinhos para fazer aquele pensamento para o próximo, que são as vibrações que nós fazemos no nosso Evangelho no Lar, nos trabalhos da Casa Espírita, que vibrar é nós pegarmos assim o nosso melhor sentimento, é sentir que a nossa energia vai sair assim, não é? Em ondulações, vibrando mesmo, movimentando as nossas forças, o nosso sentimento em benefício de alguém. E nós vimos hoje como isso é importante, porque nós transmitimos um magnetismo ainda animal, não é, do encarnado, tão necessário para o restabelecimento da saúde dos encarnados e também daqueles irmãozinhos que já partiram para o plano espiritual e precisam dessa energia para ficarem melhores. Então, é um trabalho que todo mundo pode fazer, não custa, né? Só exige a boa vontade de cada um de nós. Então, quanto feliz nós estamos por poder fazer isso hoje. Então, vamos aproveitar, não é? Hoje, e na nossa prece final, nós vamos, como está lá, como Kardec disse, né? E o Mário já falou, vamos louvar a Deus, não é? Vamos agradecer e vamos pedir. Louvamos a Deus doando as nossas energias agora, né? Agradecemos a Deus por esse ano que nós tivemos, um ano difícil, mas de muito aprendizado, e agradecemos a Deus pela certeza de que Ele está ao nosso lado através de Jesus, dos benfeitores amigos. Nós
Vamos agradecer, né, até essas dificuldades, porque as dificuldades tornaram cada um de nós o que nós somos, nos deixando assim mais fortes e percebendo que nós somos capazes sim de superar esses momentos difíceis. Então, essa é nossa gratidão a Deus por estarmos vivos, por estarmos aqui e vamos então louvando, não é, a presença de Deus em nossas vidas, mentalizando um coração imenso se formando com as nossas vibrações, com o nosso desejo de sermos úteis, de doarmos amor, de doarmos paz, de doarmos alegria, de doarmos coragem, boas energias e saúde a toda a nossa humanidade. Vibremos então amor para que o nosso planeta possa se transformar num mundo melhor, que as pessoas sejam mais honestas, mais amorosas, mais fraternas, para que o respeito possa nascer em todos os corações, vibrando a harmonia pelos lares da terra, para que as famílias se reajustem, se amem e se respeitem, vibrando saúde a todos os doentes, para que eles sintam o lenitivo para suas dores, para que eles tenham muita fé, para que eles tenham força para passar por esses momentos tão difíceis. Vibremos entendimento, vibremos alegria, vibremos a luz na mente dessas pessoas depressivas, que têm a síndrome do pânico, e dessas pessoas tão desesperadas, que sofrem tanto, que estão pensando em tirar suas próprias vidas. Vamos sentindo que essas pessoas estão sendo abraçadas, encorajadas, para que elas possam reagir, lutar e tenham a certeza de dias melhores. Vamos vibrar pela confraternização religiosa, vibrar para que todos os trabalhadores de bem se sustentem e se fortaleçam para continuar levando ajuda a todos os necessitados. Vamos vibrando discernimento, despertar aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, aos que se comprazem em todas as viciações, para que eles possam perceber e aceitar que esse caminho só está levando ao prejuízo de cada um deles e dos seus entes queridos, para que eles encontrem a força para se libertar e encontrar em Jesus o novo rumo para suas vidas. Vibremos pelos nossos lares, por nossos familiares, por nós mesmos, para que possamos perseverar no aprendizado do Evangelho de Jesus, que possamos aprender a dulcificar os nossos corações e atender ao chamado de Jesus, aprendendo assim a amar ao próximo como a nós mesmos, a fazermos o bem ao próximo, mas também a aprender a olhar para o nosso interior, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas deficiências, nos amando e tendo a certeza de que somos capazes de fazermos muito mais, porque somos filhos de Deus. E assim, que Jesus possa permanecer conosco, que possamos entrar esse ano de mãos dadas com Jesus, na certeza de que seremos capazes, sim, de vencer todos os desafios que esse ano irá oferecer. Porque Deus é Pai e não castiga ninguém, mas dá oportunidade para nos reerguermos, aprendermos, nos reeducarmos e nos fortalecermos. E em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, nós vamos encerrando o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças